Oi, Isabel, e hoje eu vou gravar a tag Sim Sim Sim, que foi criada pela Mel, do Melina Souza, né, do Serendipity. E ela criou essa tag baseada na tag que a gente já respondeu aqui, a tag Não. E ela fez o contrário daquela tag, né? E a primeira pergunta, né, é: final do livro Sim Sim Sim, um final que você amou muito ou que te deixou inspirada. E para isso eu escolhi Estamos Bem, da Nina Lacour, que tem resenha já aqui, então vou deixar linkada aqui nos cards. E também os links de todos esses livros vão estar aqui na descrição. E, né, e lembre-se que estamos na semana do Black Friday, então esses livros podem estar em promoção, então, né, procurem verificar e comprem, porque é uma ótima semana para comprar livros. Enfim, a segunda pergunta é: protagonista, sim, sim, sim. Um personagem principal que você adora. E pra essa eu pensei muito, mas eu tenho que botar o quote de O Nome do Vento, né? A Crônica do Matador do Rei. Eu adoro o quote. Eu adoro especificamente o quote, que é o como o Basti chama ele, né? Que é quando o nosso protagonista está lá contando a história dele. Então eu gosto do quote adolescente, criança, adolescente e tal, sabe? Adulto. Mas pra mim até agora, né? Nos dois livros que saíram, ele contando a própria história é o meu preferido, sabe? As passagens que tem na taverna e tudo mais, eu sou simplesmente apaixonada por ele. Série de livros, sim, sim, sim. Aquela série que você adora. E aqui eu pensei muito, né? Porque não queria botar Crônica do Matador do Rei de novo. Não queria botar Harry Potter. Não queria botar... Acho que é isso, basicamente. Então aqui eu coloquei The Diviners, da Libba Bray, que foi traduzida aqui no Brasil. Agora a tradução ficou muito tosca. É só isso que eu vou dizer. Então, se você souber ler inglês, você tiver interesse, procura esse livro em inglês, porque em português não rola. E The Diviners basicamente se passa, acho que nos anos 20, mais ou menos nessa época. Eu não lembro exatamente o ano, porque eu em números. Mas a nossa protagonista, ela é meio sensitiva, vidente, ela consegue ver pequenas cenas do futuro, do passado, clarividência. Eu não lembro direito, faz muito tempo que eu li o primeiro livro. Mas enfim, ela vai pra Nova York, depois se meter em algum problema. E lá ela vai começar a se envolver em casos de assassinatos, que é desse cara não, né, que ninguém sabe quem é, mas é o Naughty Johnny, que tá lá matando o povo, ele é um espírito, etc. E é maravilhoso. Tem até uma musiquinha dele que é fantástica. Enfim, eu adoro esse livro. Eu acho que constrói bem os personagens, ele, sabe, fala bem, consegue nos ambientar muito bem, a Libba Bray, com esse livro e tudo mais. O segundo livro é igualmente fantástico, então essa é a série que eu vou recomendar aqui. A quarta pergunta é: casal sim, sim, sim. Um casal que você gosta tanto que torceu para eles existirem no mundo real. E aqui eu tive um pouquinho do problema, porque eu não sou daquela pessoa que lê algum livro pelo casal. Tanto que eu não leio muito aqueles romances que só são romances. Então eu fiquei meio assim tentando pensar em algum. Eu não queria botar um de Harry Potter, então acabei pensando em Rona e Adam, de... qual é o nome em português? Da Saga dos Corvos. Porque apesar, né, da Meg Stiefvater não ter feito um grande trabalho no último livro, eu gostei muito deles, porque eu adoro eles como personagens. Rona é o meu personagem preferido da série dos Corvos, então, sabe, eu queria muito que eles fossem de verdade, assim, e estivessem muito felizes, porque eles merecem. Também, só pra não deixar de mencionar aqui, Yukito e Toya de Sakura, porque eles também merecem um pouquinho de felicidade na vida. Plot twist, sim, sim, sim. Uma virada de mesa que te agradou muito. Que eu escolhi Boneca de Neve, de John Nesbo, que também tem resenha aqui, então vou deixar linkado. E já falei aqui que eu adorei esse livro. E é aquele tipo de livro que você... toda cena que você vai lendo, você vai criando suas teorias, suas ideias. E sei lá, 97% delas vão ser jogadas no lixo, porque estão todas erradas. E a virada de mesa, apesar de eu especificamente estar esperando, porque eu estava torcendo para que fosse essa pessoa, foi incrível, adorei como voltou no passado e tudo mais. Enfim, vocês têm que ler, né, pra saber. Então
falarei mais nada. Pergunta número 6. Decisão do protagonista, sim, sim, sim. Uma escolha que você faria igual a do protagonista. E aqui, eu tava tentando lembrar as histórias, saí vendo os livros que eu li no meu Goodreads. E apesar de as decisões serem todas muito idiotas da pessoa que escolhi, eu sei que eu faria igual por causa da personalidade. Eu botei a Kathy de Fangirl, que as decisões dela são muito estúpidas, sabe? Por exemplo, na questão de, eu não consigo ir no dining hall porque eu passei muito tempo sem ir, etc. Eu fico pensando, cara, só vá lá. Mas eu sei que eu no lugar dela faria a mesma merda, então, sabe? É a vida. A próxima pergunta é gênero, sim, sim, sim. Um gênero que você ama ler. E aqui essa resposta não vai ser nenhuma surpresa, que eu vou dizer não ficção. Eu adoro ler não ficção, adoro ler biografias, adoro ler livros sobre assuntos específicos, adoro ler memórias, adoro ler, sei lá, sabe, qualquer coisa. Eu gosto de não ficção. Essa pergunta, a 8, é um clichê sim, sim, sim. Algo que te está em tudo que é história e mesmo assim você adora. E eu não consegui achar uma resposta para essa pergunta. Eu pensei em todos os meus livros, eu vi lá livro por livro que tinha no meu Goodreads, eu pensei nas histórias, na forma de escrever, em tudo. E apesar de eu conscientemente saber que deve existir um clichê que eu adoro, eu não consegui pensar em nenhum para pôr nessa resposta. Tipo, me deu um branco de clichê. Só vinha o clichê de o escolhido, mas tipo, não é um clichê que eu adoro. Tipo, eu sou indiferente a ele, então eu fiquei meio... Então vou ter que deixar essa aqui sem resposta, desculpa. Próxima pergunta é recomendações, sim, sim, sim. Uma recomendação que você recebe muito e quer ler. Aqui eu vou botar qualquer livro da Margaret Atwood, porque todos os livros dela já me recomendaram pelo menos uma vez. E eu sou louca pra ler, especialmente agora que eu comecei a assistir a nova série da Netflix, Alias Grace, e eu tô achando maravilhoso e eu quero muito ler um livro dessa mulher, mas né, são um pouquinho caros, então quem sabe nessa Black Friday a gente compra, mas acho pouco provável. Pergunta número 10. Mania de escrita, sim, sim, sim. Algo que autores fazem que você adora. E aqui eu não botei exatamente algo dentro da história em si, eu botei mais uma finalização, que é finais em aberto. Apesar de a maioria das pessoas, e até em algumas histórias, eu prefiro o finalzinho fechado, na maior parte do tempo eu prefiro ler um livro que o final seja mais aberto, sabe? Que deixe possibilidades no ar e que você possa criar o seu próprio final e tudo mais. Gosto bastante disso, então essa foi a mania que eu coloquei. Então, adoro todos os autores que escrevem assim, botam o final aberto. Próxima pergunta é livro, sim, sim, sim. Livro que você acha que todo mundo deveria ler. Que eu coloquei o Ódio que Você Semeia, né, de Thomas, que se você ainda não ouviu falar do Ódio que Você Semeia, eu acho que você está vivendo embaixo de uma pedra. Enfim, você deveria ler, todo mundo deveria ler. Já tem resenha aqui no canal também, então é só clicar aqui. Próxima pergunta é vilão, sim, sim, sim. Um vilão que você gosta tanto que torceu por ele. E só vou dizer Magneto. Não importa o arco, não importa os filmes, não importa o universo, eu tô sempre torcendo pelo Magneto. Ponto. E a última pergunta é autor, sim, sim, sim. O autor que você se encantou já pelo primeiro livro. E aqui, eu ainda preciso pesquisar se a autora já lançou mais algum livro, mas eu coloquei a Hannah Kent com Ritos de Adeus, que só recentemente, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, que eu descobri que já foi traduzido no Brasil e eu não sabia. Na minha cabeça só tinha inglês, não sei porquê. Enfim, é Ritos de Adeus, que eu li acho que em 2015, final de 2015. E até hoje é um dos livros mais lindos que eu já li e eu tô sempre lembrando dele, lá da escrita dele, da forma como a autora contando a história. E já aviso que a leitura, né, aquela leitura super fluida, a escrita é bem poética, a história é muito interessante, né, pra quem gosta desse tipo de história. Mas não é super fluida, você não vai ler em um piscar de olhos porque vai se arrastando um pouco. E caso vocês nunca tenham ouvido falar em Ritos de Adeus, conta a história, a versão da autora, né, no caso, da última pessoa
condenada à sentença de morte na Islândia, que é a Agnes Magnusdóttir. Então ela pegou essa história, que é uma história real, que a Agnes foi acusada de assassinar o patrão dela, e se eu não me engano alguma outra pessoa, e o pessoal ficou nessa, ela realmente matou, não matou, etc. E ela foi condenada à morte. Enquanto todo o processo andava, ela foi ficar na casa de uma família, em um lugar X, que eu também não lembro. E a autora, ela vai contando como ela acha que todo esse processo ocorreu. Eu achei maravilhoso. Eu sei que muita gente da Islândia que conhece a história, etc., disse que não acredita nessa versão, que não duvida que tenha sido assim, que a Agnes não é uma pessoa tão maravilhosa quanto ficou no livro, etc. Mas eu gosto muito, muito do livro e eu já pesquisei mais coisa da Agnes, é simplesmente fascinante. E se você assistiu Alice Grace e você achou parecido, eu também achei, mas Alice Grace é baseado em outra pessoa, alguns algumas décadas pelo menos depois, e foi acusada no Canadá de matar um patrão e outra pessoa. Então, histórias bastante similares. Quem sabe, né? Reencarnação? Não sei. Mas enfim, essa é a tag de Sim Sim Sim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comprar os livros pelos nossos links aqui embaixo na descrição e compartilhar esse vídeo com os amigos. Tchau, tchau!